Então hoje a gente vai falar sobre as perguntas que eu mais recebo nas redes sociais, né? Instagram, LinkedIn, até aqui no YouTube mesmo. E no suporte são as campeãs assim, de dúvidas. E que eu quero trazer essa live hoje para a gente esclarecer os pontos de maior interesse, digamos assim, né? Que causam maior dúvidas nas pessoas. O primeiro ponto, são 8, viu, gente? O primeiro ponto que a gente vai tratar aqui hoje é sobre a diferença entre propagandista e representante. Representante farmacêutico, representante de vendas, representante médico, representante, enfim. Bom, gente, a única diferença entre o propagandista e o representante de medicamentos, ou representante médico, é que o propagandista é uma nomenclatura oficial e o representante médico é uma nomenclatura coloquial. Por isso que tem várias variações, né? Então, são o mesmo profissional, vão atuar da mesma forma, exatamente a mesma coisa, mas popularizou mais o representante de laboratório do que o propagandista. Porque propagandista é uma palavra menos conhecida, né? Ela foi cunhada lá em 1975, quando a profissão foi registrada, né? Ela foi reconhecida como profissão formal e saiu lá no decreto em 1975 que ela se tornaria oficial com este nome, para diferenciar do representante comercial, que aí sim tem bastante diferença, né, entre o propagandista e o representante comercial. Quais são as principais? Bom, o representante comercial, normalmente, ele é PJ e o propagandista CLT. Normalmente, o propagandista tem todos os benefícios cobertos pela empresa, todas as despesas pagas de custo de trabalho, que é diferente do representante comercial, que tem que arcar com todos os custos que ele vai ter para o trabalho. A premiação do propagandista costuma ser fixa, num valor fixo, já do representante comercial varia muito de acordo com a produtividade dele. O salário do propagandista é mais alto, normalmente, é um fixo mais alto, composto de uma premiação um pouco mais baixa. No representante comercial é o contrário, é um fixo mais baixo quando tem e uma premiação mais alta baseada em porcentagem do que foi produzido em venda, né? Então a gente tem essas diferenças de plano de saúde que o propagandista recebe para ele, para a família dele, já o representante comercial não tem. Carro, né? O propagandista recebe da empresa, o representante comercial recebe uso próprio, né? Poucas empresas ainda pagam KM. O propagandista atua em um único laboratório, ele é contratado e faz dedicação exclusiva a um único laboratório, enquanto o representante comercial pode atuar em muitos outros nichos, né? Pode atuar com várias marcas, ele normalmente escolhe um nicho e vai, né? Tipo, suplementos alimentares, aí vai vender várias marcas de whey, de colágeno, de cafeína, tudo que envolve aí o meio, né, que ele escolheu, o nicho que ele escolheu. Então, tem essas principais diferenças entre o propagandista e o representante comercial, porque o propagandista e o representante médico, o representante de medicamentos, o representante farmacêutico, é tudo a mesma coisa, são apelidos diferentes para o nome propagandista. Então, nós temos aí a segunda dúvida. Ah, Eli, mas eu vou chegar lá no consultório, o médico vai me atender bem? Ele gosta de atender o representante? Ele é receptivo? Eu vou te dizer uma coisa. Se você é um profissional que gera valor, você sempre vai ser bem recebido. Não é comum, até para os propagandistas ruinzinhos, mais ou menos, ser mal recebido em consultório nenhum, de forma alguma. A classe médica é muito habituada com o trabalho do propagandista. Eles gostam, eles fazem questão. Tanto que a propaganda virtual nunca conseguiu emplacar antes da pandemia. Alguns laboratórios já haviam tentado colocar contato virtual, os médicos arrepiaram, gente, a ponto assim de não aceitar mais receber nenhum tipo de comunicação do laboratório, porque eles ficaram muito indignados que o laboratório desligou a força de vendas toda para fazer contato virtual. Ninguém aceitou, todo mundo se revoltou, todos os médicos falaram um monte, né, para os gestores do laboratório, tá com trava-língua aqui hoje, do laboratório, e aí o laboratório teve que voltar atrás na decisão e recontratar a equipe. Olha isso.
Então, isso acontecia com muita frequência. Tentava-se fazer contatos virtuais sem sucesso. De tanto que o médico gosta desse tete a tete. É muito rico, é muito produtivo. Claro que tem aquele propagandista que não sabe gerar o valor, que só vai para falar a mesma coisa toda visita e deixar a mesma quantidade de caixinha. Tem. Esse vai encontrar dificuldades para recebido. Vai encontrar dificuldades a hora que chegar no consultório do médico falar que não vai atender porque é ele. Ele não vai, o médico não vai falar, eu não vou atender porque é você. Não. Mas, não, eu tô atrasado hoje, fala que não vai dar para atender. Agora, aquele cara que vai, que gera valor, que tá sempre construindo um assunto, né? Tá sempre levando uma peça nova do quebra-cabeça, tá sempre evoluindo para o próximo episódio da série da Netflix, tá sempre em continuidade, sempre leva alguma coisa que faz relevância para o médico, aquele cara que escuta o médico, que consegue entender a necessidade dele, que apresenta os produtos dele como a solução para essas necessidades sondadas, o profissional que é capaz de olhar para a dor do outro, de ter empatia, de ter uma escutativa real, esse vai ser muito benquisto. Já aconteceu, gente, só para vocês terem uma ideia, já aconteceu de estar assim, tipo, uns 5 propagandistas esperando para falar com uma médica super concorrida. E ela atrasada, cheia de paciente, tendo que pegar filho na escola, aquela coisa, né? Coisa de mulher, mãe e que trabalha, né? Profissional. E aí, beleza, eu tava lá esperando, eu era uma do meio, assim, tipo, terceira ou quarta. A gente tava lá esperando, aí dali a pouco a secretária entrou, né? Falou com ela, voltou e falou assim: olha, gente, ela não vai poder atender vocês hoje porque ela tá atrasada, não vai dar. Beleza, fomos todo mundo embora. A hora que eu tava chegando no meu carro, tocou o telefone, meu celular, eu atendi, era a secretária. Li, volta aqui com você, ela quer falar. Só que eu não podia falar isso na frente dos colegas. Aí eu, tá bom, vou entrar no carro, vou deixar todo mundo ir embora, aí eu volto. E foi isso que aconteceu. Eu esperei todo mundo ir embora para não ficar chato e voltei a pedido dela. Então, por quê? Porque ela sabia que eu estava no processo de lançamento de um produto super interessante, ela tinha dúvidas e ela sabia que eu ia conseguir sanar essas dúvidas, ela sabia que eu estaria preparada para tirar essas dúvidas e que eu a escutaria e que resolveria uma dor que ela tinha ali agora, naquele momento. Então, a receptividade do médico vai variar muito de como você vai tratá-lo, como você vai se relacionar com ele, como você vai realmente se importar com tudo que está acontecendo no meio. Aquele propagandista que insiste muito com a secretária para ser atendido, né, que reclama, que acha ruim, que faz cara feia quando ela fala que não vai atender ou que vai demorar, esses pode saber que vão cair na roda. Item 3. E tem faixa etária para entrar na indústria? Já teve. Até uns 20 anos atrás, era realmente a galera mais jovem, mais novinha, né? Porque na época eles não exigiam também curso superior, então já pegava desde novinho, 18, 19 anos. E aí tinha-se uma ideia de que as pessoas com 40, 40 e poucos anos já estavam no final da vida produtiva, já estavam se aposentando, e na época até aposentava, né? Com 50, 50 e poucos anos aposentava. Então não fazia para ele sentido uma pessoa entrar aos 40, aos 45, porque já estava aposentando. A situação mudou muito, a realidade, nossa, mudou muito. Tanto em questões de saúde, né, de preservação de saúde, de longevidade, de energia, de consciência física, até a questão de aposentadoria, que hoje é 65 anos, né? Então, se com 45 eu já não posso mais ser contratado, o que eu vou fazer nos outros 20 anos? Não tem lógica, né? E hoje o profissional de 40, de 50, ele tem energia que um profissional de 30 tinha há 20 anos atrás, né? Hoje em dia a indústria ela não coloca limite, ela não exclui pessoas por isso. A gente tem uma empresa que prefere profissionais em início de carreira, mas eu já várias vezes mandei alunos, né, fora dessa faixa ideal, e que o gestor brigou pelo profissional, viu que era diferenciado, brigou e acabou conseguindo contratar. Então, é tudo questão de você realmente mostrar que é uma oportunidade, que vale a pena a briga, né? Mas esse é o único laboratório de 102, ainda tem 101 que não fazem restrição de idade. Tenho alunos contratados acima de 50, tenho dezenas de alunos acima de 40 a 49. Um monte, toda leva de contratação sempre tem a Elite 40+. Sempre tem.
Então, mudou bastante. O que vai variar, o que vai depender é a sua energia, a sua vontade de aprender, a sua preparação, a sua argumentação sobre os motivos pelos quais você quer fazer uma transição de carreira. Então, isso é o que vai valer, né? O profissional olhar para você e falar, olha, essa pessoa tem maturidade, ela tem inteligência emocional, ela é mais evoluída, mas ela tem muita energia, ela quer trabalhar, ela tem seus motivos, ela quer aprender, né? Ela sabe que não sabe tudo. Então, é isso que vai definir, e não a data de nascimento da sua certidão de nascimento, né? Não a data que está lá. Então, aqui, a gente falou sobre a propagandista versus o representante, a gente falou sobre os médicos serem receptivos, a gente falou sobre a faixa etária. Agora a gente vai falar sobre nunca atuei em vendas, que é uma coisa que as pessoas realmente acreditam, que o fato de nunca ter trabalhado oficialmente, as pessoas acham que você precisa ter um registro na carteira de experiência comercial para ser propagandista. Mentira, porque se isso fosse verdade, eu mesmo não teria sido propagandista há 15 anos atrás, não estou nem falando de agora. Que agora as coisas estão muito mais flexíveis. Mas há 15 anos atrás, eu entrei sem experiência comercial. Mas eu demonstrei o quê? Desenvoltura comercial. Eu fiz um bom processo de venda de mim mesmo, das minhas competências, da minha habilidade, da minha vontade, da minha disponibilidade para iniciar aquela carreira. E aí ficou evidente, né, que olha, ela tem muito potencial, ela não tem uma experiência comercial comprovada, mas ela tem muito potencial. E aí as pessoas que têm experiência comercial não comprovadas, com trabalho autônomo, né, eu vendo semijoia, eu vendo maquiagem, eu vendo, sei lá, né, lingerie, eu vendo salgados, eu vendo jogo do bicho, né, qualquer coisa. Não é o que está na carteira que vai ser avaliado. É o que você leva na entrevista. São os cases que você vai contar. São os seus cases de sucesso, como você desempenhou essa função que está lá no currículo. Né? Como que era o processo de venda de salgado? Onde você vendia? Quantos você vendia por dia? O que você fazia no final do dia se ainda tinha salgados? O recrutador ele vai tentar entender como você age. Como você gerencia o seu tempo, seus recursos, como você lida com problemas, com crises, com conflitos. É isso que ele quer saber. Né? Então, às vezes, se você não tem uma experiência comercial em carteira, isso não vai te impedir. E se você nunca trabalhou com venda, necessariamente, isso também não vai te impedir. Porque a gente vende todos os dias. A gente vende uma ideia para um amigo, a gente vende um conceito para um colega de trabalho, a gente vende um projeto numa reunião de trabalho, a gente vende a ideia de tomar um banho para os filhos, a gente vende a ideia de ir jantar num lugar legal para o marido, para a esposa, né? Os maridos vivem vendendo a ideia para trocar de carro, para comprar uma moto, né? Para fazer aquele churrasco com os amigos. Então, tudo que a gente interage com o outro para conseguir algo que se quer é um processo de venda. Está vendendo a ideia, está vendendo o conceito. Sem falar as outras coisas que a gente vende, né? Quando põe um carro para vender, um celular para vender, anuncia lá no OLX, no Mercado Livre, sei lá. É um processo de venda, né? É um case de venda que você negociou, que você, né, fez uma proposta, recebeu uma proposta, fez uma contraproposta. Então, a venda está presente o tempo todo na nossa vida. Você só precisa aprender a identificar e a levar esses cases, né? E principalmente fazer um bom processo de venda de si mesmo. Não adianta você ter lá no currículo 300.000 experiências comerciais se na hora da entrevista você não mostra quem você é. Você não vende. Então, é muito mais importante que você esteja realmente preparado para a entrevista e consiga mostrar o seu potencial ali, do que ter um registro em carteira, que ninguém nem olha. O RH vai olhar lá na frente depois que você já tiver aprovado. Relaxa, relaxa, tá? Aí temos o item 5. Como eu fico sabendo dos processos? Deixa eu só cortar aqui para eu... 1, 2, 3, 4. É que eu recebi uma lista não em ordem. Aí eu copiei a lista, porque meu celular estava sem bateria, quase está carregando. E aí eu coloquei na ordem e aí depois eu reordenei. Então, por isso que eu tô cortando aqui. Como eu fico sabendo dos processos seletivos? Bom,
Você já deve saber que as vagas são disponibilizadas em várias plataformas diferentes. Então, você tem, primeiro, plataformas, né? A mais importante delas é o LinkedIn, que é uma plataforma profissional, que não serve só para busca de vagas, mas serve também para você se colocar na vitrine, se conectar com pessoas de interesse e poder estar sempre se atualizando, conhecendo o mercado, produzindo conteúdo, né, otimizando o seu perfil de busca, né, para quando o recrutador fizer uma busca ativa, o seu perfil ser um dos primeiros a aparecer na busca. Então, para isso, você otimiza o SSI. Então, ele é uma ferramenta poderosíssima, uma engrenagem que vai dar muita velocidade para a sua transição de carreira. E as vagas são sempre postadas lá em suas grandes maiorias. Então, como que eu fico sabendo? Você pode fazer o alerta de vagas lá dentro da plataforma mesmo, cadastrar o seu e-mail para ser avisado também por e-mail. Às vezes eles mandam até SMS e tal, da notificação, né, do LinkedIn mesmo, nativa, né? E você pode se conectar com os gestores, porque os gestores muitas vezes postam as vagas no perfil deles, né, com o link e tal, para você se cadastrar. Então, LinkedIn, vagas.com também é super relevante. O Glassdoor, o Indeed, né, que você consegue fazer varredura de vagas por região, você consegue saber mais sobre os laboratórios no Glassdoor e no Indeed. Consegue saber mais detalhes sobre o que os funcionários que trabalham lá acham da empresa, média de salário, uma série de informações super relevantes para você escolher com carinho as empresas que você vai se candidatar, estão nessas duas plataformas. Super legal. Todas elas dá para você criar alerta de vagas, né, da sua região e da função que você deseja. Aí a gente tem aquelas plataformas que a indústria vem usando bastante, né, que é a TAC, Kenobi e Guppy. E que todas elas também têm um perfil que você pode otimizar participando dos quizzes, participando das provinhas, né? Tem algumas provas de raciocínio lógico, de conhecimentos gerais. Tem a possibilidade de você subir seu currículo lá, subir um vídeo currículo. Então, quanto mais você interage com a plataforma, é tipo um sistema de gamificação. Quanto mais você interage, mais você preenche, mais você faz ali dentro da plataforma, mais você vai aumentando o seu ranking, né? A sua nota. E aí, muitas vezes, o laboratório coloca nota de corte, né, nessas plataformas. Eu quero só os candidatos que tiverem pontuação acima de tanto. E aí, se a sua pontuação estiver alta, você sempre vai estar entrando no funil. E a gente tem também o Dica Job. O Dica Job é do João Mengaldo, é um colega muito querido da indústria há muitos anos. Ele toca esse projeto sozinho praticamente, mas ele atualiza toda semana. Agora eu acho que ele tem até uma equipe, mas ele começou sozinho. Então ele atualiza todos os dias as vagas de todo o mercado farma e saúde. Ele coloca todas as grandes tendências de assuntos, né, artigos, publicações. Então é bem bacana, é um site bem legal para você se manter sempre muito bem atualizado de todas as vagas que estão acontecendo. E você pode também ter acesso ao site dos laboratórios. Os laboratórios também postam no próprio site, lá em carreiras, sabe? No Trabalhe Conosco. Então, você pode colocar seu currículo lá também, né? Já anexar seu currículo em todas as principais indústrias que você quer trabalhar. Fazer visitas a esses sites semanalmente para ver se surgiu alguma vaga na sua região, na sua cidade. E se manter sempre atualizado. Outra forma de você saber das vagas é estando comigo, né? Os meus alunos recebem periodicamente todas as vagas que a gente faz varredura em todos os sistemas. E muitas vagas o gestor já entra em contato comigo e eu mando os currículos, né, direto dos meus alunos que são certificados, tá? Deixa eu fazer uma anotação aqui. Para não esquecer depois de falar com a Lari. Falando com vocês, eu lembrei de uma coisa. E aí o gestor, ele vem, ele solicita e eu mando os currículos, né, dos alunos da região que ele solicitou para que ele faça o processo. Né? A gente já conseguiu ajudar muitos alunos, né, dessa forma. E isso só acontece porque os gestores das indústrias confiam muito no meu trabalho, na idoneidade do curso, né, do aprofundamento e no fato da gente realmente estar preocupado, de eu realmente ser preocupada em desenvolver as pessoas. Eu não estou aqui só vendendo o curso.
Eu tô aqui preocupada em desenvolver e fazer a diferença na vida das pessoas. E eles veem isso, eles sentem isso. Por isso que eles me apoiam tanto. Até porque é uma mão na roda ter um banco de currículos de candidatos todos muito bem preparados e alinhados com a função, né? Para eles é muito bom. Inclusive, a gente já pensou melhorias nesse sentido para o ano que vem. Não vou dar spoiler aqui, mas a gente vai ter um negócio ainda maior em relação ao banco de currículos. Então, quem já vai estar, já vai entrar lindo nesse processo. Já vai estar garantido. Ai, ai. Bom, aí a gente tem o item 6. O item 6 é: morar no interior dificulta? Morar no interior dificulta o fato de eu conseguir uma vaga para propagandista? Olha, no interior a gente tem uma oferta menor de vagas do que a gente tem em grandes capitais. Isso é fato. Porque o setor é menor, o número de setores, né, é menor por laboratório e tá tudo bem. Porém, do outro lado, são menos pessoas olhando para essa oportunidade, são menos pessoas se preparando para essas oportunidades. Inclusive, tem regiões que encontrar um bom profissional, um profissional preparado, é raríssimo. Tanto que os meus alunos nem esquentam a cadeira, né? Eles mal entram no curso, surgiu vaga para a cidade, os gestores já me procuram. Ah, não, eu tenho um aluno, então me manda. Aí já manda, já sabe que está se preparando, já sabe que está preparado. Você entra com muita vantagem competitiva nessas regiões mais de interior, né? Então, tem menos vagas, mas a concorrência também é bem menor. Inclusive, eu acho que é mais fácil, até se for comparar por nível de dificuldade, você conseguir atenção, né, e se destacar numa vaga de uma cidade de interior do que numa grande capital que chove currículo, gente. Chega a 3.000 currículos. É muito difícil fazer um perfil bom, né? Bom, então, morar no interior dificulta? Não necessariamente, vai depender de como você vai encarar essa dificuldade. Se você mora numa cidade muito pequena e próximo a um polo, né, que é setor, que é sede, né, que a gente fala que é sede, a cidade é sede. Por exemplo, Ribeirão é sede. Tem algumas vagas que tem sede também em Araraquara, sede também em São Carlos, que são cidades menores. Mas, por exemplo, Sertãozinho, que está aqui grudado em Ribeirão, não tem sede. Então, a pessoa que mora em Ribeirão Preto, por exemplo. E tá tudo bem, porque eu tenho aluno que... O meu primeiro aluno aprovado foi esse caso. Ele mora em Dumont, que é uma cidade aqui do lado, né, deve dar uns 20, 30 quilômetros. E ele trabalha em Ribeirão. E ele foi muito bem no processo. Ele arrebentou, assim. Ele emocionou os gestores, contou a história dele e tudo mais. E ele se destacou tanto que o GD e o GR brigaram por ele para que ele fosse contratado mesmo morando a 30 quilômetros. Aí você pensa, Eli, por que ele não mudou? Porque ele cuida dos pais idosos. É um fofo, né? É um fofo. Ele cuida dos pais idosos, ele explicou a situação, que não poderia sair, né? Porque os pais moram lá a vida inteira, seria um choque muito grande, né? Não seria uma coisa muito legal para se fazer nesse nível de idade deles e tudo mais. E aí ele conseguiu convencer, os gestores adoraram ele, quiseram ele de todo jeito, ele está até hoje na empresa, é um dos cases, o GD dele ama ele de paixão, né? Ele já foi promovido de linha, ele já foi promovido, enfim, tem uma série de coisas aí legais que já aconteceram, já ganhou várias premiações, reconhecimentos, e o gestor dele sempre me fala, Li, você tem outros daquele lá? Eu vou te mandar mais. Então, a gente se destaca muito, né? Quando a gente se destaca muito numa entrevista, a gente acaba fazendo com que os gestores queiram brigar pela gente. Que foi o que aconteceu. O meu gestor que me contratou, o Arnaldo, ele brigou por mim, porque ele viu um brilho diferente nos meus olhos. Ele viu um potencial. E aí, esses dias eu encontrei com ele e ele pôs a mão no meu ombro, assim, me olhou no olho, ele falou assim, eu sempre soube que você ia longe, mas eu não imaginei que era tanto. Eu tenho tanto orgulho quando eu vejo seus vídeos, saber que eu que pude abrir as portas para você, e foi uma briga difícil. Eu falei, eu lembro, Arnaldo, eu vou ser eternamente grata. Ele falou assim, não, mas você merece. Que bom que eu consegui ver isso e consegui aproveitar você. Então, você poder ouvir isso, assim, é tão legal, né, gente? É muito gostoso. É muito bom. E os gestores, eles estão treinados para isso. Se eles veem uma grande oportunidade, eles vão brigar por você. Então, acima de tudo, antes de se preocupar se eu vou conseguir a vaga, se é mais difícil ou não, se preocupe em ser o melhor.
em ser uma grande oportunidade, em se destacar, se diferenciar. E aí sim, as coisas vão ficar muito mais fáceis, né? Se for mais do mesmo, for só mais um candidato parecido com todos os outros, que responde tudo da mesma forma, né? Que faz tudo que os clichêsados já faz. É só mais um, não vou brigar por ele. Agora, quando você é o cara, quando você é a cara, aí a coisa muda de figura. E é isso que vocês precisam focar em ser. Antes de buscar dificuldades, vocês precisam focar em ser uma grande oportunidade. Um profissional oportunidade. Agora temos o item 7. Mãe fora do mercado. Fui mãe, saí, estou fora do mercado. Será que eu consigo me recolocar? Consegue. Consegue. Eu tenho alunas nessa situação, né? Várias, inclusive, mas a primeira que a gente conseguiu reverter nesse sentido é uma história incrível, né? Que é a da Eliana. A Eliana é lá do Paraná. E ela estava há 4 anos fora do mercado, porque quando ela engravidou, ela saiu, teve a filha dela, é nutricionista, nunca tinha trabalhado com comercial na vida. Nunca tinha trabalhado com comercial na vida. E ela estava há 4 anos fora, estava com uma filha de 3 anos. E sempre trabalhou em restaurante, né, como nutricionista e tal. E sempre tinha desejo muito de ser propagandista. Ela fez 7 processos seletivos antes de entrar no curso. Porque logo que eu comecei a postar vídeo, ela já começou a me seguir. Só que ela foi entrar mesmo lá na turma 3 ou 4. Se não me engano, 3 ou 4. E aí, então ela demorou, assim, tipo, quase 6, 7 meses, né? Pra conseguir, pra entrar mesmo, pra decidir entrar. E no primeiro processo seletivo que ela fez, a gente alinhou as respostas, né? A gente alinhou o currículo, depois ela alinhou as respostas, conversou com ela antes dela ir pra entrevista. Primeiro processo que ela fez, ela entrou, tá até hoje. E ela é um caso, né? Uma profissional acima dos 40, que estava fora do mercado por 4 anos para ter a filha, uma filha pequena, sem experiência comercial, e foi aprovada de primeira. Tem depoimento dela, gravadinho em vídeo, tudo bonitinho, para demonstrar, caso alguém queira, manda a gente um oi no suporte que a gente manda, se você quiser ver, né? Porque aqui até o Gui colocar no ponto, tadinho, hoje ele não tá muito bem. Ele comeu alguma coisa que não fez muito bem. Tadinho. Ela falou assim, Di, você ficar inventando as coisas, eu vou demorar. Eu vou fazer, mas eu vou demorar. Porque ele já me conhece, né? Que eu improviso as coisas assim. E aí ele sempre dá muito conta, ele é muito rápido, vai fazendo as coisas, dá tudo certo. Mas hoje ele tá meio devagar, então eu não vou pedir isso pra ele hoje, tá? Ai, Vivi, que bom, né? O mais importante pra mãe que tá fora do mercado é, primeiro, mostrar que tá se atualizando, que tá buscando. Né? Olha, eu quero fazer diferente, eu quero voltar para o mercado de trabalho e para isso eu estou fazendo isso, isso e isso. Segundo ponto é ter segurança no fato de deixar o filho em casa para poder trabalhar. Se isso em algum momento demonstrar que é um problema para você, o recrutador ou o gerente, ele não vai ficar seguro em te contratar. Se for causar um sofrimento para você, se for causar desgaste, né, para você ou para a criança. Porque não é o fato... Tem muita gente que pensa, ai, não contrata porque eu sou mãe de criança pequena, fica achando que a criança vai ficar doente, eu não vou trabalhar. Cara, não é isso. Na indústria não é isso. A indústria não tem esse pensamento pequenininho. A indústria é daquelas... Sabe o que a indústria faz quando uma propagandista engravida? Além, claro, de ficar todo mundo feliz, de comemorar, de mandar parabéns, a empresa inteira manda parabéns, faz aquela festa, acompanha, o gerente acompanha sempre, e aí, como é que tá, como vocês estão, chama o bebê pelo nome. Antes de nascer, a hora que nasce, eles mandam um kit bebê, assim, ó, de coisas para criança, de roupinha, de produtos para que o bebê vai usar, de fralda, não sei o que, mandam uma cesta gigante, você recebe alguns, manda até na maternidade. Não é problema nenhum engravidar na indústria. Não é. Bem pelo contrário. Eu já cheguei a ouvir do RH e falei assim, gente, porque eu fui receber, né, o presente de Dia das Mães, e aí tinha, tipo, 3 para receber o presente de Dia das Mães. Aí o RH virou e falou assim, porque a gente era mais mulher do que homem, né? Ô, mulherada, ano que vem a gente quer mais gente subindo aqui no palco. Cadê essas crianças? A gente quer essas crianças, uai. Cadê as crianças? Então, assim, você não vê isso acontecendo em outros mercados, né? E na indústria tá tudo bem.
Não é um problema. Tinha uma indústria, na verdade, não vou nem dizer que era a indústria, era o CPF que estava representando essa indústria aqui como gestão, que falava umas coisas absurdas sobre mulheres com filho, que eu achava horroroso, mas essa pessoa não está mais no ramo. E depois que eu conheci as pessoas que tomam as decisões do laboratório, eu falei assim, tenho certeza agora que essas pessoas jamais falariam ou estimulariam o tipo de comportamento que aquela pessoa tinha. Que eu ouvi cada uma, gente. Nossa, enfim, mas a pessoa já não tá mais. Isso já demonstra, né, que esse tipo de gente não fica no mercado. Então, não vai ser um fator impeditivo se você estiver bem com isso. E estiver se atualizando, é claro, tá? E o item 8, restrição no nome. Se eu tiver restrição no nome, eu vou ser contratado? Alguns laboratórios fazem essa pesquisa. Outros não. Na Elserinho eu tinha uma restrição no meu nome de uma dívida que não era minha. Aquelas ideias de jirico, de se achar que vai ajudar alguém, né? Dando dinheiro. Se a pessoa está enroscada de grana e você acha que você vai ajudar dando mais grana, você só está afundando, aumentando o tamanho do buraco dela. Pois é, eu caí nessa. E aí eu estava com uma restrição de uma dívida que não era minha. E no processo seletivo eu falei, né? Na entrevista que eu fiz, eu falei, olha, eu tô com uma restrição no nome, não é uma dívida minha, mas eu posso regularizar isso para poder mandar a documentação para o RH e depois, com o salário que eu vou receber, eu consigo ir honrando o meu acordo e finalizar essa pendência. Só não fiz isso ainda porque eu não tô sem recurso, não tô recebendo, né? Não queria gastar meu acerto e tal. E é uma coisa que não estava me atrapalhando por não ser minha. Mas eu posso fazer isso sem problema nenhum para garantir meu emprego. Aí eles falaram, não tem problema, a gente viu que tinha, mas isso não restringe a sua contratação aqui nessa empresa. Falei, beleza, então nem precisei, deixei a coisa se resolver lá sozinha, né, com a pessoa que pegou o dinheiro emprestado, enfim, lá no banco. Isso se resolveu sozinho, mas eu fui contratada assim. Agora tem empresas que fazem a pesquisa, então se dá para você, com o salário que você vai ganhar, renegociar a dívida e honrar ela, fala isso no processo. Fala, tô com até porque você está desempregado, né? É meio normal que você não consiga cumprir com todos os seus compromissos. Então, eu tô com uma restrição no nome assim, 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 mas assim que no momento que eu começar a receber meu salário, eu vou quitar essa dívida, eu posso negociar ela aqui agora, tirar a restrição do meu nome e ser contratado e começar a pagar minha dívida com o meu salário, sem problema nenhum. Então, você tem que deixar isso claro já no primeiro momento de entrevista, na primeira etapa, para dar tempo, sabe? Para eles lidarem com isso. Então, tem alguns laboratórios que não vão contratar nem assim. Tem outros que contratam tranquilamente, não fazem nem pesquisa, e outros, quando você explica que está disposto a tirar o nome, né? Tirar a restrição e pagar com salário, também funciona. Então, também não é uma coisa que vai te impedir. Vai dificultar um pouquinho, mas não vai impedir, tá bom? Um grande beijo, se cuidem e a gente se vê em breve.